Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção do questionário sobre força elétrica? Então, eu tenho aqui a primeira questão, né, onde duas cargas elétricas possuem a mesma carga, de 5 microcoulomb, tá? Separadas por uma distância de 10 centímetros. Então, eu tenho Q1 que é igual a Q2, que é igual a 5 micro. Né? O micro ele tem o prefixo de 10 a menos 6 coulomb. E a distância é de 10 centímetros. Passando isso aqui para metro, a gente tem 0,1 metros. Para calcular a força elétrica, a gente vai usar a fórmula da lei de Coulomb, que é F igual, e aí nós temos a constante, né? Embora o enunciado não tenha dado o valor da constante, a gente lembra que pela experiência ocorrendo no vácuo, essa constante ela vai valer 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? E aí eu vou ter que multiplicar isso daí pelas cargas, né? Então eu vou multiplicar por 5 vezes 10 a menos 6, duas vezes, né? Afinal de contas, as cargas se repetem, e dividir por essa distância. Então só vamos colocar aqui de maneira organizada para vocês entenderem. Então é 5 vezes 10, 9 vezes 10 a nona, e vai multiplicar. Vou copiar aqui. Vai multiplicar isso daqui, isso daqui. Eu vou mudar, né? 5. Aqui vira 10 a menos 6. Aqui vira 5 também. E aqui vira 10 a menos 6 também. Pela distância ao quadrado, 0,1 elevado ao quadrado. Usando uma calculadora científica aí que você pode ter, se não tiver, pode usar aqui a do computador. A gente vai fazer 9 vezes 10 a nona multiplicado por 5, 10 a menos 6, multiplicado de novo por 5, 10 a menos 6. Então, aqui em cima, né, no meu denominador, eu tenho 0,225. 0,225. Eu vou dividir por 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,01. Então, dividindo um pelo outro, eu calculo aqui uma força de 22,5 newtons. Tá? Esse aqui seria essa alternativa que está aqui. O segundo exercício, nós temos duas cargas, né? Q1 é igual a 3 vezes 10 a menos 6. E o Q2 ele vale 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Separados por uma distância de 3 metros. Então aqui a distância já foi dada em metro. Beleza, né? A gente não vai ter que fazer transformação. E a gente vai precisar determinar qual que é a carga elétrica entre elas. Então, de novo, eu vou jogar na lei de Coulomb. Aqui eu só copiei o que a gente tinha feito em cima, né? Para ser mais prático. Então, eu vou multiplicar a constante, né? Foi falado que isso aqui ocorreu no vácuo. Então, eu vou usar a constante como 9 vezes 10 a nona. As cargas são uma carga de 3 e a outra de 1. Ambas têm sinal positivo. Tá? E a distância aqui é de 3 metros. Já fazendo embaixo 3 elevado ao quadrado, 9, né? E em cima eu tenho 9 vezes 10 a nona, vezes 3, 10 a menos 6, vezes 1, 10 a menos 6. Em cima, né, resolvendo tudo, dá 0,027. Eu vou dividir isso aí por 9. Dividindo isso aqui por 9, eu chego em 3 vezes 10. 3 vezes 10 a menos 3 newtons.
E aí a gente tinha que caracterizar se essa força é atração ou repulsão. Como as cargas elas têm o mesmo sinal, eu sei que vai ser uma força de repulsão. A alternativa correta é essa daqui, ó. Tá? O próximo exercício é um exercício que envolve a força resultante. Para fazer força resultante, a gente primeiro precisa identificar, né, os vetores. Então, muito bem. Carga Q1 e Q2 fixadas nos pontos A e B. Então, isso daqui é Q1, isso daqui é Q2, que estão separadas 50 centímetros. Só que eu coloco uma terceira carga, né, uma carga Q3, a 20 centímetros da primeira e, né, naturalmente, a gente percebe aqui uma distância de 30. A gente quer saber qual que é a força resultante aqui na carga Q3. Bom, então, primeiramente, a gente vai fazer a análise vetorial. Tá? Eu vou ter que verificar na carga central qual que é a força resultante. Então, eu vou organizar isso de pares, né? Fazendo pares de força. A força entre Q1 e Q3 e depois a força entre Q3 e Q2. Então, aqui, como as cargas elas têm o mesmo sinal, eu sei que vai ter uma força de repulsão. Tá? Então, eu tenho um vetor para fora, né, da carga Q1 e outro vetor para fora da carga Q3. Tá? Então, essa aqui em azul é o que a gente chama de força 1, 3, que é a força da carga 1 e da carga 3. Tá? Ela é de repulsão. Agora, olhando a carga Q1, a Q3 e a carga Q2, como elas têm sinais contrários, eu sei que é uma força de atração. Então, aqui, ó, essa força tenta se aproximar, vou fazer em outra cor aqui, ó. Essa carga Q2, ela tenta se aproximar com a carga Q3 e, naturalmente, o mesmo acontece do outro lado. Então, como elas tentam se aproximar, eu vou ter um outro pedacinho de vetor aqui apontando para frente também. Olhando só a carga Q3, eu vejo que eu tenho dois vetores apontando para o mesmo sentido. Tá? Então, o vetor em laranja aqui, eu posso falar que é o vetor 2, 3, que é a força da carga 2 para a carga 3, ele é de atração. Olhando na só carga 3, força resultante na carga 3, a gente percebe que é F13 mais F23. Então, eu vou ter que calcular quanto vale a força entre essas duas e essa distância e quanto vale a força entre essas duas com uma distância de 30 centímetros, que está subentendida aqui. Tá? Então, deixa eu só copiar isso daqui para facilitar. Vamos fazer primeiro a força de 1 para 3. Tá? A força de 1 para 3, então, é a constante, né, que a gente já tem, vezes uma carga de 4 microcoulomb e uma carga de 1, quando a distância é de 20 centímetros. 20 centímetros eu tenho que passar para metro. Isso aqui me dá 0,2, né? Então, fazendo em cima, 9 vezes 10 a nona, vezes 4, 10 a menos 6, vezes 1, 10 a menos 6. Em cima, então, aqui eu tenho 0,036. Tá? Fazendo aqui na minha calculadora científica. Dividido por 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado, isso aqui me dá 0,04. Né? E dividindo um pelo outro, a gente vai chegar em 0,9 newtons. Lembrando que isso aqui é força de 1 para 3. Agora eu vou fazer a força de 2 para 3. Tá? O que vai mudar no valor dessa outra força? Vai mudar a carga 2 aqui, né? Ela é de 6 vezes 10 a menos 6. Pessoal, na fórmula eu uso módulo, né? Na fórmula de força elétrica a gente usa módulo. Obviamente eu não estou colocando aqui por razões óbvias. Tá?
A distância nesse pedaço aqui, a gente sabe que ela vale 0,3, né? Porque é 30 centímetros. Vou elevar isso aí ao quadrado também. Então, fazendo a parte de cima, né? 9 vezes 10 a nona, vezes 6 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6. Em cima, então, eu tenho 0,054 e 0,3 ao quadrado aqui embaixo, né? Isso me dá 0,09. Então, dividindo 0,054 por 0,09, tá? Isso aqui me dá 0,6. Uma dica aí, pessoal, é o seguinte: quando você tiver coisas assim para dividir, você se enrolar um pouco, é só pensar, ó, você está dividindo 36 por 4, 54 por 9. Então, aí você compensa na tua divisão os zeros. Isso aqui virar 36, por quanto eu teria que multiplicar? Isso aqui virar 4, por quanto que eu precisaria multiplicar? Então, você multiplica em cima e embaixo pela mesma cor, por um número que dê aquilo que você quer. Tá? Então, vamos fazer aqui a resultante, né? A força resultante, eu falei que seria a soma das duas, né? Então, vou somar 0,9 com 0,6. Isso aqui dá 1.15, né? 1.5, desculpa. 1,5 newtons, que é essa alternativa aqui. Beleza?